Bom, virando a página, um outro tema agora. O relator da PEC da segunda instância admitiu pressões políticas e retirou a retroatividade do texto que abrangeria casos antigos. O deputado Fábio Tradi reconheceu que a resistência dos partidos é grande e mudou o posicionamento em troca de apoio ao projeto. Com o entendimento, a prisão seria aplicada a partir dos novos processos, ou seja, abertos posteriormente à aprovação e à promulgação da emenda. Em 2016, o STF definiu que a execução da pena começaria na segunda instância, mas a Corte voltou atrás em julgamento no ano passado. Em caso de retroatividade, o ex-presidiário Lula, por exemplo, voltaria para a cadeia como consequência da condenação no processo do triplex do Guarujá. O relator da PEC, deputado Fábio Tradi, do PSD, admite que mudou o texto por causa das pressões políticas. Se fosse para fazer o relatório das minhas convicções jurídicas, mesmo assim eu manteria a tese exposta. Mas ainda que eu não as tivesse e adotasse a tese da aplicabilidade imediata para todas as áreas, né, penal e não penal da PEC, nós teríamos essa barreira de natureza política que é muito clara, é muito visível. O deputado Fábio Tradi acrescenta que a PEC não teria o apoio nem de 100 parlamentares caso a retroatividade fosse mantida. Em audiência na Câmara nesta terça-feira, o ex-juiz Sérgio Moro defendeu um projeto mais abrangente, apesar de entender as pressões políticas. Eu preferia que fosse mais abrangente, mas assim, se é o custo político para aprovar, eu acho que é absolutamente razoável, né? É um pouco de hipocrisia rejeitar a aprovação da PEC com base apenas na questão intertemporal. E depois que sair do governo, ninguém mais fala, né? Eu, sinceramente, eu não saí do governo para fazer oposição ao governo, né? Quero que o governo seja bem sucedido na seara econômica, acho que isso é importante para o país, acho que a estabilidade democrática também, né? Nós temos que seguir o mandato até o final, com todas as perspectivas de eventualmente reeleição ou não reeleição, mas é lamentável que o governo tenha abandonado a execução em segunda instância. Sobre a escolha de Cássio Nunes Marques para o Supremo, o ex-juiz evita criticar o desembargador. Sérgio Moro só lamenta a chancela do Senado comum nas indicações ao Supremo Tribunal Federal. Não tem nada de errado votar contra uma indicação. Não estou falando aqui da indicação atual, mas indicações pretéritas, né? Então isso se vê de uma maneira muito mais clara nos Estados Unidos, em que simplesmente se vota contra porque não se concorda com os posicionamentos jurídicos do candidato. O ex-ministro Sérgio Moro avalia que as competências do Supremo são muito abrangentes e deveriam ser revistas. A PEC da segunda instância é discutida pelos deputados na comissão especial e, se aprovada, segue para o plenário da Câmara. Começo com você, Fiuza. Isso é um dos outros efeitos devastadores do lockdown, né? Porque o que faz essa matéria andar é pressão da opinião pública. E uma das malandragens do lockdown é esses políticos ficarem escondidinhos aí no Zoom, né? Ninguém encontra ninguém. Isso é uma beleza. É uma beleza para quem quer ser autoritário, é uma beleza para quem não quer apreciar matérias de direito como essas, né? Que colocam vários dos seus pares na berlinda, em foco, né? Então, o que aconteceu? Quando houve, em 2019, a decisão, um casuísmo do STF, revendo sua própria decisão de 3 anos antes, que resultou na soltura do Lula, essa imediatamente passou a ser uma pauta nacional. O país começou a se mobilizar de novo, como vem se mobilizando aí nos últimos anos, de forma mais esclarecida do que jamais houve, e estava pressionando pela aprovação dessa matéria no Legislativo, já que o Judiciário havia feito essa manobra obscura. Sobreveio o lockdown, né? Sobreveio esse cenário estranho que nós estamos vivendo, de falta de expressão, de falta de fluência no funcionamento da sociedade. As matérias a gente ouve falar, né? Os parlamentares vêm aqui nos pingos mencionar uma dificuldade para botar em votação, né? Porque está tudo trancado. E aí, de fato, essa matéria, o relator foi até sincero,
dizendo que acha que é contra a convicção dele, mas que ele precisa abrir mão pela questão da viabilidade política. E essa viabilidade política seria outra se o país estivesse com a sua vida normal, absolutamente normal não poderia estar, mas se não tivesse tão artificialmente reprimido, essa é a palavra, né? Então, nesse percurso, a minha opinião é de que a opinião pública, e não pode ser só hashtag, quer dizer, a manifestação do senso comum sobre essa matéria, que é um divisor de águas no direito, é um divisor de águas em relação à possibilidade do combate à corrupção, principalmente no país, ela precisa ser votada da forma mais íntegra possível, né? Às vezes, nesse embate, como disse o relator, não é possível que se consiga a extensão que se gostaria, né? Que seria, como já vários especialistas apontaram, é uma questão processual, então seria de imediata aplicação para todos, né? Lula volta para a cadeia, por exemplo, imediatamente. Vai voltar, porque tem outros processos, a não ser que a justiça pare, que a justiça entre de férias, de lockdown eterno, né? Senão, o Lula voltará para a prisão pela conclusão dos seus outros processos. Mas o Lula é só um símbolo, não se trata aqui de uma fixação. Ele é um símbolo de vários outros, desses que estão aí fazendo tráfico de influência, fazendo as pressões que a sociedade não deseja, porque deveriam estar presos. Então, o país precisa retomar a sua fluência de vida em sociedade, inclusive por isso, né, para o parlamento não ficar nesse lugar aí meio escondidinho, que aí fica um pouco mais fácil passar os seus absurdos. Agora 7h11. Augusto. Acho que o Guilherme tocou no ponto central aí da questão. Tudo bem, a lei, se é assim que tem que ser aprovado, o projeto que seja, a PEC, né, que seja, melhor do que nada. Agora vamos lá, a lei só retroage em benefício do réu. O Lula está condenado pelo caso do triplex do Guarujá, então não pode ser preso por isso. Mas a lei, eu sei disso, embora tenha sido um estudante de direito relapso, né? Não terminei o curso e não frequentei muitas aulas, mas eu sei que o processo em andamento, não tem uma decisão contra o réu, esse aí a lei muda sim. A lei vale para ele. Então, os próximos processos do Lula e os que ainda não chegaram, não foram julgados em segunda instância, eles valem sim. A lei vale para eles sim. Se ele for condenado em segunda instância, condenação não existe para outros processos. Ele vai para a cadeia. E, como lembrou o Guilherme, não temos nenhuma fixação com o Lula, não. É que ele é o símbolo da corrupção impune. Ele foi o chefe da quadrilha. Foi o chefe do maior esquema criminoso de todos os tempos. E isso não é exagero nenhum. Foi desbaratado pela maior operação anticorrupção de todos os tempos. As provas somadas, elas constroem uma montanha, né, simulam uma montanha. Então, dessa ele não pode escapar. E todos os outros. Eles vão, os advogados que existem para isso, né, e para convencer os juízes garantistas aí de que é uma brecha ali, para você, usando a lei, não fazer justiça. Mas eles não podem escapar impunes, né? A impunidade da turma do Petrolão, que roubou bilhões, parte dos quais foi devolvida a Petrobras, não há maior evidência mais contundente de que o crime existiu. Eles não podem escapar impunes, não, principalmente o chefe. 1 minuto e meio para você, Ana. Olha, Vitor, é desanimador, confesso. Você tem esperança de que a gente vai caminhar para alguma justiça correta, o correto, né? Que a gente vê acontecer, que seria o correto acontecer,
Nós estivemos com a doutora Tameia Danelon, né? Ela disse que a maneira como essa matéria está correndo aí, que fere as normas, né, do processo penal, né, de uma vez que a lei processual e penal ela tem aplicação imediata, a gente desanima muito, porque dentro disso a gente vê que tem, agora não teremos essa aplicação imediata retroativamente, aí tem os políticos que fazem a festa dentro de uma pandemia, como aconteceu aí com o Covidão, e todos são protegidos pelo foro privilegiado, e o senhor Rodrigo Maia engavetou a PEC do foro privilegiado e Deus sabe quando ela sairá da gaveta. Aí você vê ontem a deputada Bia Kicis conversando aqui com a gente que o assunto STF no Congresso é o quê? Não vamos tocar no STF, não vamos mexer nos ministros, né? Poderíamos aí tranquilamente começar a encaminhar um processo de impeachment de um Alexandre de Moraes aí, que é um projeto de tiranete dentro do STF, mas não, o Congresso não pode mexer nos ministros. Eu confesso que a gente tenta ter esperança todo dia, mas às vezes é difícil. O que nós temos que começar a trazer para o debate, mesmo estando num horizonte um pouco mais longe, é candidaturas independentes, é a reforma política, porque o Congresso, do jeito que está, a gente vai enxugar gelo durante muito tempo, Vitor.